Como que nasce mesmo a CIA Soft? Rapaz, eu contei essa história acho que da outra vez, mas eu vou reforçar aqui para quem não ouviu. Vamos contar Ela pode relembrar. ela pode lembrar até alguns momentos a mais, né, do que eu passei. Mas eu lembro que quando eu recebi esse convite, a gente fazia algumas reuniões, porque a gente ainda não estava muito certo de como é que ia ser a caminhada, tal, como é que ia ser o processo todo. A gente estava dentro de uma empresa, chamava-se Taliscom, que era uma empresa do grupo Talismã. Tá. O grupo Talismã, por sua vez, era uma empresa que era ali do pessoal do Porto, muito voltada ali ao pessoal do Porto. E aí a gente fazia algumas reuniões meio que às escondidas para traçar algumas estratégias. Como é que vai ser? Nós vamos comprar a carteira de clientes da Taliscom, a gente vai seguir com esse produto a gente vai manter o sistema, né? Todo o legado que existia na Taliscom, que a gente ia trazer, a gente tinha que continuar, né? E aí, eu lembro que eu era de menor ainda, eu estava com 17 para 18 anos. E aí o meu pai acompanhava a gente nas reuniões, né? Por eu ser de menor. E eu lembro que numa dessas reuniões, que tava naquele negócio de, como é que vai ser o nome? Eu lembro que meu pai falou assim, pô, vocês parecem agente espião, tudo fazendo reunião às escondidas, por que não põe CIA, o nome da empresa de CIA? Tanto que na época, quando nasceu a empresa, o nome fantasia era CIA Software. Então, houveram essas reuniões, né, meio que às escondidas, que era pra gente traçar os planos, né, como é que ia ser e tal. Na época existia até uma quarta pessoa, né, que era o Sérgio, que no início foi nosso sócio, né, apareceu como sócio investidor também. Então, no início éramos em 4. Reinaldo, que era o gerente da Taliscom, a Débora, que era encarregada do departamento de programação, o Alexandre, que era um programador, que se juntou a essa equipe, e o Sérgio, que era um cara de auditoria, fazer umas auditorias meio malucas assim e tal, umas coisas meio... Gestor de processo. Ele veio de empresa grande, estava, né, investindo, o negócio dele era iniciou esses quatro. E uma coisa interessante foi essa história do meu pai que deu o nome, né, de CIA. Foi isso? Tem alguma coisa a acrescentar? Quer dizer, não tem nada de companhias. Depois acabou, né? Mas todo mundo achava que era companhia, mas não era de companhia, não. Era porque era uma coisa... Esse escondido fica assim meio... É porque como a gente ainda trabalhava, tá, e isso era na época do Plano Collor, e a empresa passou por uma dificuldade financeira terrível, né? E é uma empresa com muitos funcionários. E a gente ali, trabalhando no dia a dia, você vai vendo que a coisa tá ficando meio complicada dentro da empresa, né? E a gente falou, isso aqui vai acabar fechando. Começou vai mandar um funcionário embora aqui, outro ali. Eu falei, nossa, vai chegar aqui, né? E aí o encarregado, o gerente, que na época era o gerente da empresa, me chamou e falou, Débora, a coisa tá indo, você tá vendo, né? A coisa tá complicado. Veio aí uma ordem para demitir funcionário e o negócio vai ficar ruim. Eu acho melhor a gente sair. Aí saí eu e ele para conversar. O que a gente vai fazer da vida, né? Aí ele me convidou para abrir a empresa. E aí eu nunca tinha pensado na vida em ter uma empresa. Eu falei, como assim, né? Eu me achava tão pouco experiente. Mas você entende de legislação, trabalha com isso e tal, porque os programas lidavam com isso. Vamos meter as caras aí. Tem um rapaz querendo empreender aí, trazer um dinheiro para investir. Tá bom, aí a gente foi, né? Aí eu e o Alexandre, que éramos os mais novos e quem tínhamos menos capital, ainda trabalhamos 2 anos para pagar, para igualar as partes, que o combinado era esse. Cada um ter 25%. Na parte financeira. Nós entramos com 15% cada um e trabalhamos 2 anos para pagar os 10%. Os 15 era por conta do capital intelectual. Só isso, porque a gente, na verdade, não entrou com capital nenhum, capital mesmo. Não, mas tinha o capital intelectual. Sim, mas, para dizer a verdade, sem nós dois não tinha empresa. Então, o capital intelectual tem muito valor, né? Não, ali naquele caso, de fato tinha, né? Eles entraram com capital financeiro, mas programa nenhum dos dois metia mais a mão, nenhum dos dois fazia. Analista, atender cliente era comigo, o programa era com ele. Então, sem nós dois, não tinha como a empresa funcionar, né? Tá. Então, foi assim que a coisa... E a gente começou a fazer as reuniões meio escondido, porque ainda não estava definido o problema lá da empresa. Vai fechar a empresa, não vai fechar, né?
E no fim a empresa acabou oferecendo pra gente, na hora que as coisas ficaram complicadas, nós saímos de lá assim por cima mesmo, com tudo certo. A gente comprou os clientes. Esse foi onde eles entraram com o capital. Tá. A empresa vendeu pra gente uma carteira. Isso. Ah, show de bola. E a empresa também, preocupada de repente até com o processo sucessório, deve ter escolhido para quem vender, para quem tinha condições de dar continuidade e não deixar o cliente à deriva, né? Tava em casa, né? Tava em casa. Éramos crias da casa e continuamos atendendo ele, porque eles também usavam aqueles sistemas. Então eles continuaram sendo nossos clientes. Graças a Deus foi uma transição assim. O que a gente achou, a gente fazia as reuniões escondido com medo. Que ano foi isso? 89. 88. Começou em 88. Né? Não, 87 eu comecei a trabalhar. Foi 89, você tá 89 certo. 89 é os bate-papos, que a empresa a gente abriu em 90.